Para você que não me conhece, eu sou Stephanie, do @Querida Federal, estudante do primeiro semestre de Medicina da UFBA, e bem-vindos ao meu canal. Então, hoje é domingo, dia 23 de abril, são exatamente 10 horas da noite. Eu tô aqui arrumando as coisas, organizando a semana, fazendo os últimos ajustes para poder dormir, porque amanhã a gente começa mais uma semana e vai ser uma semana bem legal, assim eu espero, né? Então bora lá. Antes de dormir, eu deixei tudo organizado pro próximo dia, minha agenda, fiz aí meu planejamento semanal, que eu acho que é muito importante pra gente manter uma rotina minimamente equilibrada. Logo depois eu fui desligar e arrumar meus materiais para poder começar mais uma semana. Na segunda-feira, despertei às 6h30 da manhã e fui logo separando a minha marmita com água, a comida que fica congelada na geladeira no dia anterior, né, para evitar esse trabalho pela manhã, e também alguns lanches que dessa vez ficaram por conta da barrinha de proteína Bold, que é a nossa mais nova parceira, e a gente tem um cupom de desconto Querida Federal para você que quer adquirir também a sua barrinha. Separar a roupa com a blusa da farda que a minha turma fez. Eu tomei um café bem reforçado para poder enfrentar mais um dia, mais uma semana. Longa semana. Dessa vez a aula seria lá no Pelourinho, na sede principal da nossa faculdade, e aí eu consegui pegar uma caroninha. Até lá estava um dia bem chuvoso, mas isso não tirou a minha animação, porque a aula de hoje seria uma aula de urgência, emergência e prática, que para mim é uma das melhores matérias desse primeiro semestre. Essa aí é a nossa sede principal, esse prédio lindo e histórico, onde raramente a gente tem aula, mas quando tem é sempre uma emoção muito grande. Por volta aí das 8h50 começou a nossa aula prática no Laboratório de Habilidades Práticas de Urgência e Emergência. Nós temos vários manequins para poder simular as diversas cenas e situações. O tema do dia seria a aula de reanimação e compressões para pacientes hipoteticamente em PCR, né, que é parada cardiorrespiratória. Então a gente simulou aí um paciente que estaria caído na rua, precisando de ajuda. Então, a gente simulou como é que seria a abordagem a esse paciente e também como é que funcionaria as compressões para ele. Fizemos duplas. Primeiro, eu fiquei ventilando o paciente com ambu e a minha dupla fazendo as compressões, e depois nós trocamos para eu poder fazer as compressões também. Depois nós simulamos uma situação em que uma criança, um bebê de 1 ano mais ou menos, estaria engasgado. Então a gente fez aí as manobras sempre com o auxílio dos monitores e da professora. Com o fim da aula, a gente foi dar uma voltinha nesse prédio lindo, onde também funciona um museu aberto para visitação. Já, né? A gente tá voltando pro Canela, nosso motorista particular. Todos animados, ou não, né? Pra ver ossos da face. Que não é comigo não, gente. Não é comigo não. Eu tô animado. Você tá animado? Animado. Eu tô não, gente. Neurocrânio, viscerocrânio. Meu terror, meu terror, meu
Chegamos aí na faculdade de administração, que é geralmente onde a gente costuma almoçar e passar esse intervalo aí entre as aulas. É um espaço bem legal, onde tem mesas, micro-ondas, geladeira. A gente pode esquentar nossa marmita, ficar sentado comendo e conversando até o horário da próxima aula. Por volta das 1h, voltamos para o Instituto de Ciências da Saúde, onde seria a nossa segunda aula do dia, aula prática de anatomia sobre ossos da face. Tava aqui no banheiro me trocando, gente, que agora vai ter aula prática de anatomia sobre ossos da face. É uma parte que, inclusive, eu tenho dificuldade. Bora lá, eu não sei se eu vou poder filmar tanto, porque são peças de cadáver e não é permitido, né, por respeito. Mas, enfim, bora lá. A gente não pode filmar as peças anatômicas porque são peças de cadáver e em respeito às pessoas que doaram, a gente não pode divulgar. Porém, a gente vai vendo os monitores guiando a gente, mostrando através de um roteiro que a professora disponibiliza antes da aula. E aí a gente vai dando check nas peças que a gente conseguiu identificar. Depois que a gente passa pelo roteiro inteiro, a gente é liberado da aula e pode ir embora. Como ninguém é de ferro, logo depois de acabar a aula, nosso grupinho de faculdade foi pro rodízio de pizza, conversar, bater papo, fofocar e, como sempre, estudante de medicina falando de medicina. Era aquele mini bolo no cão. Terça-feira, 7h, lá vai eu caminhando para mais um longo dia na faculdade de medicina. Normalmente o caminho que eu faço para chegar lá é ônibus, metrô e outro ônibus para chegar na faculdade, né, no Vale do Canela. Então, chegando aí, dentro do horário, esse dia seria um dia de aula prática de bioquímica. Na UFBA, gente, hoje tem, agora de manhã, né, aula prática de bioquímica, o assunto é proteína. Tô aqui, o time já é me agilizando para começar. Então, bora lá. Bora. O tema da aula do dia foi proteínas e desnaturação. Então, a gente fez diversos experimentos com diversas soluções para poder observar o comportamento de proteínas dentro desses frasquinhos aí de vidro, né? Acabou, gente, a aula de bioquímica prática, né? Agora tem uma parte vaga até de tarde para a próxima aula teórica. E eu vou arranjar um lugarzinho para ficar, para descansar, para estudar e depois almoçar. Uma das minhas partes favoritas de estudar na UFBA é o quanto que a gente tem muitos espaços diversos de lazer dentro da universidade. Essa aí é a sala de arte e cinema da nossa faculdade, em que tem cinemas com filmes super atualizados e num preço super acessível, entre 5 a 9 reais. A gente pode assistir filmes, pode ficar aí sentado, comendo, conversando, estudando. É um espaço muito, muito legal. Student Problem do dia.
todos os lugares da UFBA hoje resolveram estar lotados. Não consegui almoçar ainda. Eu tenho aula daqui a pouco. Tô indo aqui pra escola de ADM aqui em cima. Esperar pra ver se esvazia, né? Pra almoçar. Aí é a faculdade de administração por dentro. Eu acho que eu nunca mostrei em detalhes, mas como vocês já perceberam, eu adoro almoçar aqui, porque é um espaço muito arejado, além de ter vários lugarzinhos pra gente ficar sentado comendo em paz. Esse aí é um dos meus favoritos. Fica no 3º andar do prédio. É só subir o elevador e subir mais umas escadinhas que você chega nesse lugar arborizado e fresco. Depois de almoçar, fiquei aí descansando um pouquinho, esperando dar o horário da aula teórica de bioquímica, que o tema foi carboidratos. Durou mais ou menos aí 2 horas, foi uma aula muito produtiva. E com o fim da aula eu pude ir pra minha casa, ver meu cachorro e por fim de mais um Medvlog. Se você gostou, comenta aí pra saber. Até a próxima. Beijo!